Bom dia, Marco Antônio, Bruno, Kaique, Wanderson. Bom dia a todos. Bom dia, Ana Clara, Ana Laura. Bom dia, Wanderson. Ainda mais uns 2 minutinhos para o pessoal entrar. E aí a gente começa hoje, tá bom? Bom dia, Alice. Bom dia, Regiane. Bom dia. Bom dia, Gabriele. Bom, vou começar por aqui. Quem for entrando vai pegando a sequência. Hoje é a nossa última aula de exposição de conteúdo em relação à arte. Já falei para vocês em outras aulas, bom dia, Matheus, em outras aulas que neste trimestre nós estamos falando somente sobre Renascimento. E na aula passada a gente começou a falar sobre o Renascimento fora da Península Itálica, principalmente, apresentando algumas características gerais e como que as inovações trazidas pelos artistas italianos elas foram absorvidas dentro em outros territórios fora da Península Itálica e falando sobre características das obras de 2 artistas de origem germânica, um que foi o Albrecht Dürer e o segundo que foi o Hans Holbein. Hoje a gente vai começar de novo falando sobre essas características. Bom dia para quem está entrando, Ana Cristina e Davi. Porém, a gente vai focar a obra de 2 artistas, né? De mais outros 2 artistas que não são germânicos, mas são de origem flamenga, tá? Que atuaram ali entre Holanda e Bélgica, tá? Então, vou compartilhar a tela com vocês. Porque aí a gente vai para o material que eu já tinha preparado. Para quem está acompanhando pela apostila, tá? Eu estou exatamente nas páginas 25, 26 e 27 do módulo 5, tá? Da nossa apostila, o Renascimento. E para quem quer entender que região é essa, né, de onde são esses pintores flamengos, nós estamos falando da região de Flandres, que fica ali entre esses países, na região dos Países Baixos. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal e à nossa aula de arte. Hoje, continuaremos a falar sobre o Renascimento fora da Península Itálica, porém, discutiremos
o trabalho dos pintores Hieronymus Bosch e Pieter Bruegel. Pouco se sabe sobre a vida de Hieronymus Bosch. Porém, com as suas pinturas, ele mostrou que as tradições e o conhecimento adquirido sobre pintura que tinham sido desenvolvidos até então para representar a realidade de maneira mais convincente poderiam ser distorcidas da maneira como ele fez para permitir ao observador ver, de maneira mais plausível, figuras de coisas que nenhum olho humano tinha visto até então. Bosch se tornou famoso pelas suas terríveis representações do inferno e de seus presos, tornando seu estilo inconfundível. Seu trabalho é rico em símbolos da astrologia, da alquimia e da magia, conhecidas no final da Idade Média. Nem todos os elementos de suas telas, entretanto, podem ser decifrados, uma vez que ele seleciona e combina aspectos dos mais diversos seres, criando formas muitas vezes existentes apenas em sonhos ou em delírios. Desse modo, uma figura pode apresentar aspectos vegetais e animais associados de maneira completamente arbitrária pelo pintor. Alguns críticos veem na pintura de Bosch a representação do conflito que inquietava o espírito humano no final da Idade Média, a tensão entre o sentimento do pecado ligado aos prazeres materiais e a busca das virtudes de uma vida ascética. Além disso, um forte misticismo havia se espalhado pela Europa entre a população mais simples, dando margem ao fortalecimento de conceitos supersticiosos e à crença em manifestações tanto divinas quanto diabólicas. Estes conflitos podem ser vistos em obras como As Tentações de Santo Antônio, Carroça de Feno e Os 7 Pecados Capitais. Porém, o tríptico O Jardim das Delícias é a obra mais instigante de Bosch. Já sobre Pieter Bruegel, o Velho, também pouco se sabe a respeito, exceto que ele viajou até a Itália como tantos artistas do norte de sua geração, e que viveu e trabalhou em Antuérpia e em Bruxelas, onde pintou a maior parte de seus trabalhos nos anos 50 e 60 do século XVI. Apesar de ter vivido em grandes cidades, já completamente sob a influência das ideias renascentistas, Bruegel retratou em suas obras a realidade de aldeias que ainda conservavam a cultura medieval. São exemplos desta temática Caçadores da Neve, Banquete Nupcial, Dança Campestre e Jogos Infantis. O Renascimento não influenciou somente o norte do continente europeu. Ele também influenciou a parte mediterrânea, fundindo-se a elementos culturais levados à Europa através de povos invasores. Por exemplo, a região da Espanha foi invadida pelos muçulmanos no século VIII e ali permaneceram até o século XIII. Isso contribuiu para que construções importantes,
e que hoje são de inestimável valor arquitetônico e histórico, fossem erguidas tendo como características a arquitetura islâmica. É o caso do conjunto arquitetônico conhecido como Alhambra, na região de Córdoba. Como a expulsão dos muçulmanos nessa cidade ocorreu apenas em 1492, as construções dos palácios de Alhambra estenderam-se para além do século XIII. As obras foram realizadas principalmente entre 1248 e 1345, durante vários reinados muçulmanos sucessivos. A arquitetura dos palácios que compõem Alhambra foram decorados de acordo com as tendências artísticas árabes, com cerâmicas desenhadas e esculturas com motivos derivados de elementos da natureza e linhas geométricas. Durante o reinado de Carlos de Habsburgo, entre 1500 e 1558, este conjunto passou por reformas que deram a muitos de seus salões características próprias do Renascimento. São exemplos destas construções o Palácio de Comares e o Palácio dos Leões. Bem, hoje esse é o final, então acho que a gente já pode passar adiante. Não precisa finalizar ali o vídeo. Em relação a isso, a esses pintores, a esses conteúdos, tem alguma dúvida? Bom dia para quem eu não tinha falado bom dia ainda. Rafael, Matheus, Murilo e Enzo. Alguma dúvida nesse conteúdo, gente, que vocês viram? Algum problema? Não? Tá tudo bem? Vocês podem sinalizar pelo chat, dar só o joinha na tela ou abrir o áudio se quiserem, tá bom? Se não tiverem dúvida, então eu vou passar para vocês, ou vou passar com vocês agora, para a lista de atividades que eu deixei em relação a este conteúdo específico. Aguarda só um minuto, que aí a gente compartilha a tela de vídeo. E qualquer coisa podem ir pelo chat também, tá? Eu tô de olho aqui, dando um jeito de ficar de olho. Aqui. Foram 3 questões dessa vez montadas, eu vou passar por elas para vocês darem uma olhada. Então, vou responder agora, tá? Então, a primeira questão, lembrando que as questões têm ordens diferentes para todos. E as ordens das alternativas dentro das questões também mudam, tá? Aqui, leia e observe a imagem. Essa aqui, o banquete oficial do Peter Bruegel. As novas descobertas que tinham sido feitas pelos artistas da Itália e Flandres no começo do século XV tinham produzido um trânsito de emoção em toda a Europa. Pintores e patrocinadores estavam igualmente fascinados pela ideia de que a arte pudesse ser usada não só para contar a história sagrada de um modo comovente, mas servisse também para espelhar um fragmento do mundo real. Talvez o resultado mais imediato dessa grande revolução na arte foi os artistas começarem por toda parte a realizar experimentos e a buscar novos e surpreendentes efeitos. Esse espírito de aventura que se apossou na arte, no século XV, assinala a verdadeira ruptura com a Idade Média. Esse é o trecho de um
texto do Gombrich. É aquele autor que eu sempre falo para vocês, é o Ernest Hans Gombrich. No caso, este livro aqui, a minha edição é um pouquinho mais antiga, né? A edição usada assim, de 1999, a minha, eu comprei um sebo, na verdade eu pedi para um amigo meu trazer de fora, e então ficou um pouquinho mais barato, porque aqui no Brasil é bem caro. Enfim, mas o que o texto pede junto com a imagem? Vamos lá. Com base na observação da imagem nas informações apresentadas no texto, pode-se considerar a obra de Bruegel. Olhando aí uma opção, a expressão de traços psicológicos das figuras e a associação do ideal de beleza renascentista ao misticismo típico da cultura medieval, resultado da influência direta da pintura de Bosch ao retratar o universo onírico e exaltar sentimentos ligados ao prazer, a inquietação típica das obras de Dürer através da exposição dos traços psicológicos dos personagens, uma contemplação do cotidiano medieval no plano temático e a representação de um grande número de figuras com profundidade, um retrato fiel da realidade e um rompimento completo com o medievalismo. O que vocês escolhem? Alguém vai... Eu vou deixar na tela aqui, mais próximo, as alternativas, e aí eu fico esperando vocês se posicionarem no chat. Vou dar uns minutinhos aí para vocês verem. Caso precisem retornar para a imagem do Bruegel, me avisem porque eu desço a tela para vocês verem de novo. Alguma tentativa aqui? Nenhuma? Então, vou passar para a próxima. De novo, novamente, uma observação das imagens. E aqui são várias imagens nesse caso. Eu tenho a dança campestre do Bruegel e o carro de feno do Bosch. E aí a pergunta é: Peter Bruegel velho e Hieronymus Bosch foram pintores de origem flamenga que buscaram representar em suas obras a tradição greco-romana em sintonia com os pintores italianos da época, teocentrismo medieval pela representação da inquietação psicológica dos personagens, moralidade cristã expressa nos trajes e cores, exaltando a presença divina, controle intelectual da igreja sobre a sociedade, portanto, foi um movimento moralizador, ou cotidiano, pelos personagens e eventos retratados num estilo próprio. O que eu faço para responder essa questão? Volto às imagens e verifico exatamente o que está sendo retratado. Tá? E a partir daí, sim, escolho a alternativa. Vou deixar uns minutinhos aqui para vocês irem selecionando aquilo que vocês consideram correto. E o último, aqui a gente já tem direto enunciado. Ultrapassando as fronteiras da Península Itálica,
As concepções estéticas renascentistas acabaram por alcançar outras regiões da Europa. Assinale a alternativa em que o estilo não corresponde ao artista citado. Então, 5 opções. As obras de Hieronymus Bosch são interpretadas por alguns críticos como a representação do conflito que inquietava o espírito humano no final da Idade Média. A tensão entre o sentimento de pecado ligado aos prazeres materiais e a busca das virtudes de uma vida ascética. As personagens de Hans Holbein são retratadas a partir de um dos ideais renascentistas de beleza, a dignidade humana. Albrecht Dürer procurava refletir a realidade de seu tempo. É considerado o primeiro artista germânico a conceber a arte como uma representação da realidade. Nas telas de Hieronymus Bosch há uma seleção e combinação de aspectos bastante variados. Muitas de suas obras não podem ser decifradas, pois representam formas presentes apenas em sonhos e delírios. E a pintura de Peter Bruegel é rica em símbolos da astrologia, da alquimia e da magia. Vou deixar vocês um minutinho com essas informações na tela, e aí vocês podem fazer anotações que vocês quiserem na casa de vocês para verificar depois o que vocês acharem que está certo e que está errado. Enquanto isso, vou falando bom dia para quem eu não falei: Renato, Beatriz, Bruno, eu acho que eu já falei, mas se não falei, falo de novo. Quer dizer, se eu já falei, falo de novo. Rafaela, eu não tinha falado, bom dia. Pedro Henrique. Enfim, bom dia para quem entrou aí com a aula já iniciada. Alguém? Bom dia, Marcelo, também. Vocês vão querer discutir alguma questão, colocar já alguma resposta? Se não, eu vou fechar por aqui. Tá? Olha só. Com essa última rodada de conteúdo, a gente encerra o nosso conteúdo de arte do bimestre. Tá? Não só o conteúdo de arte do bimestre, mas também o conteúdo de arte do ano. Nós finalizamos, no meio dessa loucura toda que foi a pandemia e as aulas remotas, os conteúdos planejados, programados no início do ano, até agora o final. Nós teremos a avaliação inicial de arte também, neste bimestre. E eu vou mostrar para vocês o que eu quero que vocês estudem para esta avaliação. Tá? Aqui. Aba Estude aqui. Tem conteúdo do ano inteiro, mas quero que vocês peguem somente do Renascimento, porque esse vai ser o foco da avaliação do bimestre, já que nós falamos somente de Renascimento durante esse quarto bimestre. Então, a partir daqui, o Renascimento na Península Itálica, a pintura renascentista, Tommaso Masaccio, Angélico e Paulo Cello, a pintura renascentista de novo, só que dessa vez com Piero della Francesca, Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci. Agora, falando aí dos grandes mestres, né? Continuando os grandes mestres, a gente já estava aqui com eles, com Da Vinci, a arte renascentista, Rafael e Michelangelo, pintura e escultura, e as duas partes relacionadas ao Renascimento fora da Península Itálica, aí, falando de Dürer, Holbein, Bosch e Bruegel, que a gente terminou hoje. Então, o que eu quero que vocês estudem, verifiquem, façam as atividades também, né? É este conteúdo. Ele equivale a todo o módulo 5 da apostila, tá? Tudo que está na apostila e está nesse material que eu produzi, não. Tem coisas que eu acrescentei a mais, tem coisas que não estão na apostila e que eu acabei não, que estão na apostila e que eu acabei não citando aí.
Então, o corpo de material para estudar, ele foi amplificado dessa forma, seja pelos PDFs, pelos vídeos e pela própria apostila que vocês têm em casa. Estudem com cuidado. Para quem ainda não fez as atividades que eu passei para vocês durante o bimestre, vocês têm até o dia 18 para terminar de resolver. Eu não sei se vocês notaram que eu coloquei data, assim, desde que começamos a falar de exercícios. Só um minuto aqui, deixa eu mudar um perfil. Ótimo. Desde que a gente começou a estudar, nesse quarto bimestre eu deixei as atividades abertas, tá? Eu coloquei data, a data de entrega das atividades em um período bem longo, né? Começava o início no dia da nossa aula, geralmente, quarta-feira, mas a data de entrega, finalização, limite para vocês responderem foi colocado como dia 18 de novembro, horário meio-dia. Então, vocês têm tempo, tiveram um longo tempo para fazer isso, tá? Para fazer todas essas avaliações, todos esses questionários. E agora, falta muito pouco tempo para o prazo se encerrar. Repassando, os questionários são os mesmos, tá? Relacionados ao que a gente estudou. Então, são questões, para quem não fez ainda, faz. São questões que exigem leitura e interpretação de texto e imagem e a aplicação de conteúdo que foi discutido e que foi falado. Quero saber se vocês têm alguma dúvida em relação a isso, a esse questionário, quem já fez, quem não fez, quem já fez, como foi essa questão das perguntas, se houve dificuldade na leitura e interpretação, se foi tranquilo seguir com o material, enfim. Exponham o lado de vocês, pode ser pelo chat, não tem problema, mas eu gostaria que vocês falassem alguma coisa. Porque já disse várias vezes que construção de conhecimento se dá no diálogo, não só um monólogo do lado de cá e no caso, a escolha de vocês de não falarem nada do lado aí da tela. O que me preocupa vocês não falarem nada e ter uma participação praticamente nula em todas as aulas é o fato de que, para mim, isso sinaliza que, teoricamente, está tudo muito bom, tudo muito bem. Mas a hora que chega a composição das notas, a realização das atividades, a verificação das avaliações, eu vejo que não está. Tá? Então, isso para mim sinaliza algumas coisas. Ou vocês não estão entendendo, ou vocês não estão dando a devida atenção. E aí, apesar de todo o espaço dado, né, na aula para vocês comentarem, para vocês participarem, para a gente verificar questão de conteúdos, quais são as falhas, como que a gente reacerta, o que a gente pode explicar de novo ou de uma outra maneira, esse tempo não é aproveitado, mas depois entra-se em contato com coordenação, supervisão, direção, pedindo, né, novas chances de fazer as coisas, revisão de notas, revisão de aproveitamento, e assim, deixa bem perdida em relação aos sinais que vocês emitem. São todos
isso. Não, tem gente que está indo muito bem, ok, entende? Mas, de novo, é necessário alguma sinalização da parte de todo mundo, né, ou pelo menos de quem está assistindo a aula, para dizer se está tudo ok ou não. Porque isso também é importante. Vocês sinalizarem aquilo que não está legal. Ou se está legal, sinalizarem também. Obrigada, Davi. Tá ok, então. O conteúdo está indo tranquilo. Obrigada pela sinalização. E me deixa bem mais aliviada, né, em relação a isso. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Ou sinalizar alguma coisa de qualquer forma? Está tudo bem? Se não está tudo bem? Quais são as dúvidas? Acesso, dificuldade de material, enfim. É com vocês agora, gente. E é importante vocês também falarem a respeito. Davi, mais uma vez, eu agradeço. Obrigada por ter respondido aqui no chat também. Ok. Vamos voltar para os exercícios, então, tentar responder aqui na aula direto. Vou compartilhar a tela com vocês e vão sinalizando pelo chat quais são as opções que vocês acham que é correta, porque aí a gente vai discutindo um pouco mais a respeito. Pode ser? Uhum. Vocês estão conseguindo fazer as tarefas dentro do prazo que é colocado? Que são uma, duas, três questões, no máximo, por semana. Tá indo tranquilo? Bom, vou voltar aqui para a primeira questão que foi colocada e vou deixar na tela. Vão discutindo pelo chat, não tem problema, eu vou comentando pelo áudio. As opções que são colocadas. Vocês estão conseguindo ler o enunciado e ver a imagem com tranquilidade? Pode comentando pelo chat também, gente. Tá. Então, eu vou dar um tempinho no enunciado para vocês lerem e ver a imagem. E aí eu desço para as alternativas e a gente começa a comentar as alternativas, tá? Então, dentro desse enunciado, qual é a opção que vocês consideram a mais correta? O que vocês acham? Lembrando que tem que se considerar o texto e a imagem para responder essa questão.
Nenhum chute? Ninguém vai colocar nada no chat? Nenhuma opção? Não vai dar nem pra gente fazer nenhuma enquete hoje? Nenhuma escolha? Tá, eu vou voltar o texto então, Davi, para vocês lerem, tá? Ok, vou voltar então para as alternativas. Então, gente, o que vocês decidem? Qual a alternativa? Ninguém? Nenhuma ideia a respeito dessa questão? Lembrem que a resposta dela está no texto e está na imagem. Muito bom, Davi. Olha só. Por que a E ou a B? O que te faz selecionar essa aqui e a E? Porque se a gente for analisar essas duas, dá uma olhada. A letra D fala: uma contemplação do cotidiano medieval no plano temático, ok? E a representação de um grande número de figuras com profundidade. Vamos verificar se a imagem tem isso. Tem. Ok. Eu tenho uma figura cotidiana e eu tenho profundidade aqui, um grande espaço, um grande número de pessoas. Por que a E? Né? Um retrato fiel da realidade, ok? E um rompimento completo com o medievalismo. Aí a gente tem que voltar aqui, porque não tem um rompimento em relação ao tema. Aliás, se a gente for pensar, o Bruegel, ele retratava muito mais imagens medievais do que imagens da Idade Moderna, as urbanas e citadinas, né, no caso. Então, ele está muito mais pintando o que se acontecia ainda nessas pequenas vilas ligadas a um cotidiano medieval do que aos grandes centros urbanos. Então, nesse sentido, quando a gente olha para a imagem, eu não tenho um rompimento completo com o medievalismo, tá? Pelo menos em relação ao tema, não em relação à técnica.
Mas se eu não tenho esse rompimento, a letra E não pode ser. A resposta vai ser qual, então? Davi. Exato, Gabriele. É a letra D. No caso dessa questão aqui, é a letra D. Uma contemplação do cotidiano medieval no plano temático e a representação de um grande número de figuras com profundidade. Bem, Gabriele e Davi, exatamente, vocês foram em cima do que é esperado pela questão, tá? Tranquilo aqui nessa? A gente pode passar para uma próxima? Show. Anotem isso, tá? Anotem qual é a questão no caderno de vocês e qual é a resposta, porque a hora que vocês abrirem na plataforma, vai estar fora de ordem, tá? Então, cuidado. Vamos lá, para a próxima, então, e aí nós temos duas imagens. Eu acho que vai dar tempo de fazer. Não vai dar tempo de fazer, mas... Ok. Que são a dança campestre do Bruegel, de novo, e o carro de feno do Bosch. Peter Bruegel, velho, vou deixar aqui para vocês lerem, tá? Se encerrar, quer dizer, se encerrar o tempo, a gente deixa para a próxima aula. Mas vamos lá. Se vocês quiserem que volte na imagem também, eu volto, tá? Vou sinalizar aqui pelo chat. E aí, alguma opção já para a gente trabalhar em cima? Em cima, Davi. É isso mesmo, letra E, tá? Porque quando a gente olha as imagens aqui, é o cotidiano desses pequenos vilas, desses pequenos lugares, né? E aí eles estão completamente retratados no estilo de cada um. No estilo do Bosch, que é essa visão completamente onírica da realidade, simbólica, e no estilo do Bruegel, que já é algo mais real, né? Algo mais dentro de uma perspectiva, da técnica da perspectiva, mas que mostra exatamente como se fosse o retrato dessa vila. Então, em cima da questão, letra E, acertou. Isso quer dizer que você está muito bom de interpretação e leitura de imagens. Fantástico. Meninos, a nossa aula encerrou, não vai dar para fazer a terceira questão, responder aqui agora com vocês essa terceira questão. Porém, na aula que vem, eu quero fazer a resolução de todos os exercícios com vocês. Alguns a gente foi fazendo ao longo do tempo, né? Até como eu chamariz, para vocês prestarem atenção naquilo que a gente estava falando, em termos de conteúdo. Porém, nós não resolvemos todas, então vou corrigir tudo, vou falar sobre todas, de mamando a caducando, e de cabo a rabo acho que ficaria melhor.
E aí vocês conseguem também ver quais foram os erros e acertos ao longo desse tempo, ou o que está faltando para afinar um pouco mais essa questão de leitura e interpretação de personagem, como articular o conteúdo dentro dessas habilidades que são exigidas para vocês aqui. Tudo bem? Tranquilo? Ok. Então, beijinhos. Até semana que vem. Os conteúdos das avaliações, se não me engano, já estão colocados no... O cronograma das avaliações já está colocado na aba Comunicação de Português, se não me engano. Veja se eu monto um cronograma com o conteúdo também e deixo na nossa aba de comunicação, tá? A hora que a gente for para a plataforma, hoje e amanhã, ou mais tardar amanhã, tudo isso aí já está colocado. Beijinhos, até semana que vem, bom final de semana para todos.